Estamos vendo o grid de largada da prova, lembrando sempre da regra do grid invertido. Xandinho Negrão é o primeiro, Felipe Jafone o segundo, Alan Kodair o terceiro, Felipe Massa larga em quarto, Michael Schumacher em quinto, Thiago Camilo em sexto, de Graça em sétimo, Rubens Barrichello em oitavo, os 8 primeiros invertidos. Esse é o grid de largada da prova. Em nono, Ricardo Zonta, 10ª colocação para o Max Wilson, Tony Canaan, 11º, Luciano Burti, 12º, Alexandre Barros, 13º, Roberto Pupo Moreno, 14º, João Paulo Oliveira, 15º, Popó Bueno em 16º. Vamos conhecendo o grid de largada da segunda prova. Luiz Tedesco é o 17º, ao lado dele Marcos Gomes. Depois Vitor Meira, Luca Badoer, que teve problemas na primeira prova, Vitor Antônio Liuzzi largaria em 21º. 22ª colocação para o Jeff Gordon, 23º Antônio Pisoni, 24º Tarso Marques. Presença aí do Jeff Gordon, piloto da NASCAR. Ricardo Maurício larga na penúltima posição, ao lado dele Mário Moraes. Como eu dizia então, Felipe Massa, que já fez até doações pessoais para as vítimas das enchentes. Esse evento também angariando fundos aí para as vítimas da enchente. A gente pede também toda a sua colaboração, aqueles que puderem ajudar o povo de Santa Catarina, que o façam. E aí uma das grandes estrelas, se não a maior estrela desse desafio, Michael Schumacher, ele que chegou na 4ª colocação, mesmo tendo saído da pista por 2 vezes, ainda fora do seu kart, conversando justamente com o Vitor Antônio Liuzzi, que não vai participar da prova. Informações do Carlos Gil. E aí o cartaz Santa Catarina agradecendo a solidariedade do povo brasileiro, e não há outra coisa a fazer realmente. A ajuda é muito importante, muito necessária nesse momento. Quem também está comigo vai acompanhar esta segunda prova do Desafio Internacional das Estrelas de Kart é o comentarista do canal Campeão, Rodrigo Matar. Rodrigo, mais uma vez é um prazer estar ao seu lado. Estamos vendo justamente a pontuação. O Rodrigo vai me ajudar com as contas aí durante essa segunda prova. Rodrigo, muito boa tarde. Vamos acompanhar aí essa segunda corrida e só tem fera, hein, Rodrigo? Sem dúvida nenhuma, Bruno. Boa tarde para você e para o amigo telespectador ligado no Sport TV. O recado do Bruno é importante, foi dado. Tá aí, ajudem mesmo o estado de Santa Catarina, porque está precisando. É uma terra maravilhosa. Florianópolis, uma cidade linda, um estado lindo, uma população sempre hospitaleira, sempre amiga, recebe muito bem os turistas e está merecendo realmente a nossa ajuda num momento tão difícil. A iniciativa do Felipe Massa de manter o Desafio das Estrelas é fundamental para recuperar o moral do catarinense, que está arrasado pelas chuvas. Todos os pilotos se cotizando em prol de uma movimentação, da doação, todo mundo ajudando. E essa primeira corrida foi fantástica, com uma disputa monumental entre o Schumacher e o Thiago Camilo na primeira parte da prova, que depois deu uma queda de rendimento. Barrichello, de Graça e Liuzzi. Foi uma prova bonita para ninguém botar defeito. Vamos ver se a segunda, com esse grid invertido, e muito interessante, porque a gente tem aí gente do nível do Xandinho Negrão, que disputou o campeonato do FIA GT e foi 3º colocado do campeonato mundial, que não é pouco. Felipe Jafone, com toda a sua experiência de quem correu no exterior por muito tempo. Alan Kodair, piloto da Stock Car, piloto de ponta da Stock Car. Felipe Massa, vice-campeão mundial de Fórmula 1. Depois Schumacher, Thiago Camilo, de Graça, Barrichello. Olha, telespectador do Sport TV, senta aí na sua poltrona, na sua cadeira, prepara o seu aperitivo, sua água, o que quer que você queira beber, um petisco, porque vão ser 25 minutos mais uma volta de emoções fortíssimas na sua tela. Essas feras estão prometendo dar um grande espetáculo e é tudo o que a gente quer nesse momento. É uma coisa bonita para homenagear o estado de Santa Catarina e o público que lota as dependências do Catódromo dos Ingleses. Uma pista de 1.002 metros de extensão, com uma reta bastante veloz, com velocidade de ponta em torno de 140, 150 por hora, e um trecho misto muito lento, um trecho misto muito técnico. Promete muita disputa, muita troca de posição, muita ultrapassagem ao longo da corrida. E nós vimos ali na imagem Schumacher e Barrichello lado a lado. Toda uma polêmica aí com as declarações do Barrichello, refutadas pelo Schumacher durante a semana. E um probleminha de última hora ali, Bruno, com o kart do Felipe Jafone, número 15, que está na primeira fila. Probleminha mecânico já, os carros já com os karts já com motores ligados. Lembro que os equipamentos são idênticos para todo mundo. Chassi Birel, motor Yami Parilla e pneus Bridgestone, pneus slick, já que as condições da pista permitem que corra-se com o pneu de pista seca. Sol voltando a brilhar em Florianópolis. Os mecânicos trabalhando no kart do Felipe Jafone, ele que larga em segundo.
Largando em primeiro o Xandinho Negrão, ele que chegou em oitavo na primeira prova. E aí o vencedor da primeira corrida, Rubens Barrichello. Agora sim eles partem para a volta de apresentação. Eu lembro que nessa segunda corrida, a exemplo da primeira largada é lançada, ou seja, ocorre com os karts em movimento, o que aumenta ainda mais em emoção o momento da largada. Todo mundo buscando o melhor aquecimento de pneus, fazendo aquele zigue-zague na pista. Um bom público no cartódromo dos ingleses. E já já nós vamos para a largada. E essa largada lançada é importante ver a disciplina dos pilotos nas primeiras filas, porque são eles que determinam o ritmo. Se não estiverem alinhados, logicamente que não haverá largada. E a gente vê um evento como esse angariando um público fantástico. E lembro, nunca é demais lembrar o telespectador do Sport TV, que o berço dos grandes campeões é exatamente esse, que inclusive no automobilismo brasileiro está precisando de ajuda, está precisando rever os seus conceitos, está ficando caro disputar o kart no Brasil, os equipamentos atingindo um custo muito proibitivo. A Confederação Brasileira de Automobilismo não está tomando nenhuma iniciativa nesse sentido, e um evento como esse só atrai atenção para um esporte que prova que vale a pena você formar grandes pilotos. O kart é o início de tudo, foi onde começaram o próprio Rubens, onde começou o Schumacher, onde começou o Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, outros grandes nomes do automobilismo. Tá aí, olha a prova de que você pode fazer um evento bacana, atrair a atenção da mídia, atrair a atenção do público, reunir pilotos de um nível grandíssimo e ainda por cima proporcionar um espetáculo como esse que a gente vai ver daqui a pouco. Os pilotos buscando o melhor alinhamento, safety car já nos boxes, todo mundo lado a lado. Vamos ver se vai valer o alinhamento. Ele já vem ali quicando no kart, todo mundo acelerando, e aí está a largada da prova. Largada do Desafio Internacional das Estrelas de Kart. Já assumindo a primeira colocação da prova, o Felipe Jafone. Já fazendo a ultrapassagem para cima do Xandinho Negrão. Massa já vem em terceiro. É o início de prova. Balançando tudo o Alan Kodair. Schumacher fica um pouquinho. Caiu para oitavo. Caindo para oitavo o alemão. Felipe Jafone vem em primeiro. O Xandinho Negrão é o segundo. Felipe Massa em terceiro. Kodair é o quarto. Aí vem os pilotos pela primeira volta da corrida. Thiago Camilo já tentando a manobra para cima do Alan Kodair. Barrichello é o 10º colocado apenas. Foi superado por um outro kart que eu não consegui identificar. Largou mal o Rubinho. O Max Wilson. Teve um início de prova fulminante no kart 65. E aí os pilotos passando a toda velocidade pela reta. Primeira volta completada. Xandinho coloca por dentro e já retoma a primeira colocação. Faz a ultrapassagem para cima do Felipe Jafone. E veja como o Massa vem grudado no Felipe Jafone, tentando a ultrapassagem, tentando ganhar essa segunda posição. Felipe Jafone ultrapassado pelo Xandinho. O Xandinho é o primeiro, o Jafone o segundo, o Massa o terceiro, o Kodair é o quarto. Depois o de Grassi já aparecendo em quinto, Schumacher fazendo a ultrapassagem é o sexto. Thiago Camilo reclamando de alguma coisa lá atrás. Massa grudadinho no Felipe Jafone. Veja como o de Grassi também se aproxima do Alan Kodair. Esses são os 5 primeiros. Eles passam e completam a segunda volta da corrida. Veja como eles abaixam a cabeça. E o Massa já vem para fazer a ultrapassagem. Já é o segundo colocado, Felipe Massa. Felipe Massa é o segundo. Acaba de fazer a ultrapassagem para cima do Jafone. Kodair sustenta a quarta colocação. De Grassi é o quinto. Schumacher se mantém em sexto. Olha, o Massa vem com um apetite tremendo para vencer essa segunda prova, hein? A situação vai ser discutida ali no pelotão intermediário, já que o Barrichello está focado em derrotar o Lucas de Grassi. O problema é que ele não pode se esquecer que tem um certo Michael Schumacher na briga. E o alemão pode morder uma boa posição aí no final. Vai tentando a manobra de todas as formas o Lucas de Grassi para cima do Alan Kodair. O Schumacher se aproximou dele. Veja como o Schumacher já vai empurrando. Felipe Massa dá uma olhadinha para trás e vê o Jafone grudado. Thiago Camilo tentando a ultrapassagem. Sensacional a manobra. Schumacher também tenta com tudo para cima do Lucas de Grassi. É sensacional o início de prova. Schumacher vem grudado no Lucas de Grassi. Todo mundo muito junto nesse início de corrida. Xandinho Negrão é o primeiro, Massa o segundo. Jafone é o terceiro. Schumacher colocando por dentro e fazendo a ultrapassagem. Schumacher já é o quinto. Thiago Camilo veio com ele. Barrichello tenta a manobra, teve que recolher. Veja como balança o kart do Rubinho. Vai atacando as zebras Rubens Barrichello. Vai tentar a manobra para cima do de Grassi. O de Grassi que ficou. Thiago Camilo tenta colocar de lado para cima do Schumacher. Schumacher traciona tudo nessa curva esquerda. Barrichello vem empurrando.
E é realmente sensacional a tocada, hein, Rodrigo? Tem que ter muito preparo físico também. Sem dúvida alguma. Agora, surpreendente por enquanto nesse início de prova, além da liderança do Xandinho Negrão, que é razoavelmente confortável, é a 10ª posição do Alexandre Barros, que está virando muito bem nos karts aí. E o Felipe Massa tem a melhor volta da prova, 42.414. Está na 2ª posição, 1/10 atrás do Xandinho Negrão. Barrichello de olho na posição do Lucas de Grassi, ele vem colado. Restando agora 21 minutos, pouco mais de 21 minutos para o final da prova. Vem Massa para fazer a ultrapassagem e ganhar o primeiro lugar. Felipe Massa, o novo líder da corrida. Levanta a arquibancada no cartódromo dos ingleses. E vem o Jafone por dentro para passar e também assumir a 2ª colocação. Deixa o Xandinho Negrão em terceiro agora. Belíssimas manobras, tanto do Felipe Massa quanto do Felipe Jafone. Os dois Filipes liderando a corrida. E você pode escutar na sua casa o barulho da arquibancada. Olha como fez a ultrapassagem. O Felipe Massa colocou por dentro, trouxe o kart de volta, corrigiu. Veio no braço mesmo o Felipe Massa. Você praticamente joga o kart na curva para fazer a ultrapassagem, mas é assim mesmo que se conquista uma posição. E o Jafone já vem embutido no Massa. Vai dar trabalho ao Felipe Massa, ao Felipe Jafone. Xandinho Negrão é o terceiro com Alan Kodair em quarto. Alucinante o ritmo de corrida, eles vêm de lado na curva. Felipe Massa é o líder, Jafone é o segundo, Xandinho Negrão é o terceiro. Barrichello inverteu posição com o Lucas de Grassi, Bruno. Ainda na frente o Felipe Massa, lá atrás a briga também é boa. Felipe Massa dá uma olhadinha para trás. É sensacional o desafio internacional das estrelas de kart. E olha, atrás do Kodair, o couro come entre Schumacher, Thiago Camilo, Max Wilson, Barrichello e Lucas de Grassi. Agora eles sumiram da imagem, os três se destacam, o Kodair fica isolado na 4ª posição. O Max agora é o 5º, Schumacher caiu para 7º, o Thiago Camilo deve ter tido algum problema. Vamos à informação com o Carlos Gil. Thiago Camilo está com problemas sim, saiu da pista, provavelmente vai abandonar. Agora os mecânicos ali no auxílio. E lembrando que a primeira bateria vencida pelo Rubinho, ela vale mais pontos. Ou seja, Rubinho, de Grassi e Thiago Camilo, por exemplo, que foram os 3 primeiros, receberam 25, 20 e 16 pontos. Os 3 primeiros dessa segunda bateria receberão 20, 17 e 15 pontos. Então o Rubinho pode sim fazer uma corrida aí com regulamento debaixo do braço, como se costuma dizer no futebol, por exemplo. Obrigado, Carlos Gil. João Paulo Oliveira não gostou nada da manobra do Pisonia no kart de número 3. Alexandre Barros vem coladinho no Pisonia também. O João Paulo ficou na bronca, hein, Rodrigo, com o Antônio Pisonia. Ah, sem dúvida nenhuma. O Pisonia forçou uma barra desnecessária. Olha os Barrichello passando o alemão. Barrichello ultrapassa o Schumacher. Schumacher vai dar o troco. Colocou por dentro o alemão. Eles vêm discutindo. Barrichello sinais. Barrichello troca sinais com o Schumacher. E vem o Marquinhos Gomes. Marcos Gomes ultrapassa o Michael Schumacher. Sensacional. E o Rubinho discutindo com o Schumacher. Incrível. Que corrida maravilhosa. E o Schumacher ficou, hein? E na frente Massa abre 4 décimos para o Felipe Jafone, 6 para o Xandinho Negrão, 1.6 para o Kodair. Tá confortável Massa na liderança no momento. Pisonia brigando com o seu kart, corrigindo, trazendo de volta. De Grassi fazendo a ultrapassagem para cima do Max Wilson. De Grassi fez uma excelente primeira prova. De Grassi tem que abrir 6 pontos de vantagem do Barrichello para poder levar o Desafio Internacional das Estrelas. O título do Desafio Internacional, o Lucas, que venceu uma das baterias na prova disputada no ano passado. E aí a briga pelo primeiro lugar. Thiago Camilo, como o Carlos Gil informou, vem lento, já vem abrindo para que todos possam ultrapassá-lo. Massa é o primeiro, continua bem colado nele o Felipe Jafone. Xandinho Negrão é o terceiro. Kodair se mantém em quarto. Felipe Massa vem para completar mais uma volta. Passa e completa mais uma volta Felipe Massa. Jafone não dá refresco. E diminuiu a diferença, baixou para 210 milésimos no fechamento da 9ª volta. Vamos ver agora na 10ª. Quanto é que está a diferença, Bruno? 291 milésimos, os dois virando praticamente no mesmo tempo. 42.2 para o Felipe, foi a melhor volta dele. 42.3 para o Felipe Jafone. Vai sustentando a primeira colocação da prova Felipe Massa. Jafone é o segundo. E o piloto mais rápido da pista é o Antônio Pisonia, 41.790. Melhor volta da prova, 86,31 por hora de média. Passando pela reta mais uma vez o Felipe Massa, trazendo com ele o Jafone. E já já eles vão passar por um trecho da pista onde o kart bate muito. Diga lá, Carlos Gil.
Ricardo Zonta com problemas, tentando voltar à pista aqui na área dos boxes. O Zonta que compete com muitas dores do pé direito. Ele torceu o pé jogando futebol e está competindo realmente no sacrifício com muitas dores, e a pista trepidando ainda reforça ainda mais essas dores no pé. Pode ser que ele volte. Ele está agora nesse momento tentando consertar a carenagem que está frouxa. E o Barrichello já aparece na frente do Max Wilson. É o 6º colocado, o Rubens Barrichello. Esse negócio de jogar futebol não é para qualquer um, né? Você viu o que aconteceu com o Kaká e agora com o Ricardo Zonta. O piloto, quando se aventura a bater uma bolinha, tem que tomar muito cuidado, até porque o esporte que eles praticam é o automobilismo. Futebol é apenas um hobby, mas o pessoal leva muito a brincadeira a sério, né? Aí acaba acontecendo o que aconteceu com o Kaká e com o Zonta. Olha o Schumacher fora. Schumacher fora da pista. Junto com o Badoer. Tá em casa, né? Tudo Ferrari, né? Final de prova para Michael Schumacher. Prefiro desistir, né? Do que fazer número na pista. Vamos ver se aconteceu alguma coisa com ele ou uma falha mecânica. Escapamento parecia só. Alguma coisa solta ali na traseira do kart, né? Parecendo. Problemas mecânicos com o Schumacher. Massa passa e completa mais uma volta. Grudado no cangote do Massa, o Felipe Jafone. Não dá refresco ao Felipe Massa. Toda hora o Massa olha para trás e o Xandinho Negrão vem muito próximo deles. E o problema do Thiago Camilo pareceu ser momentâneo, porque ele volta andando no mesmo ritmo dos líderes, mas já 2 voltas atrasado. E ele vai tentando a ultrapassagem para cima do Xandinho Negrão. Kodair dá uma escapada, coloca uma das rodas na grama. Segue na frente Felipe Massa, sempre muito ameaçado pelo Felipe Jafone. De Graça é o 5º colocado, Barrichello é o 6º, depois Max Wilson, Marcos Gomes, Antônio Pisonia e Alexandre Barros, que continua bem na prova, é o 10º colocado. Veja como o Thiago Camilo já tenta a ultrapassagem para cima do Xandinho Negrão. Ele faz a ultrapassagem. 14 voltas completadas. Massa, Jafone, Negrão, Kodair, de Graça e Barrichello, os 6 primeiros. Jafone tentando o ataque para cima do Massa. Massa se defende. É um ritmo alucinante, realmente uma belíssima prova no Kartódromo dos Ingleses em Florianópolis. E um interessante duelo de Filipes aí pela liderança. O Massa contra o Jafone. 2 pilotos de grande talento do automobilismo brasileiro. Restando pouco menos de 14 minutos e meio para o final. Vamos ficar de olho também na briga do Barrichello com o Lucas de Grassi. Completando mais uma volta o Felipe Massa. Veja como o Thiago Camilo está disposto a tirar essas voltas. Lembrando que o Thiago Camilo é retardatário. Felipe Massa segue na liderança. Emocionante a disputa pelo primeiro lugar da prova. Pois não, Carlos Gil? Fazendo as contas por enquanto, se a corrida terminar com essas posições, o Rubinho levaria o título, ficaria com 34 pontos e o Lucas de Grassi com 30. Então 4 pontos aí separam o Rubinho na liderança do de Grassi no geral, na pontuação geral das 2 baterias. Já houve uma troca de posição, o que acarretaria no aumento dos pontos tanto para um quanto para outro, porque o Kodair errou alguma coisa na última volta e o de Grassi passou em 4º e o Barrichello em 5º. Então o Barrichello está indo para 36 pontos na classificação e o Lucas de Grassi para 33. De qualquer forma, o título do desafio, por enquanto, está com o Rubens Barrichello. Uma imagem recuperada, todo o trabalho de pilotagem do Felipe Jafone. Veja como o kart realmente bate no chão. É muita pancada para o corpo, né? Por isso que os pilotos sentem muitas dores ao final de uma prova como essa. E o desgaste físico, o telespectador pensa, pô, mas é apenas uma brincadeira. Que nada, o pessoal não está brincando, estão acelerando para valer mesmo. E o esforço realmente é muito grande. Muita ingestão de potássio se faz necessária num evento como esse. O Schumacher foi visto comendo várias bananas ontem no treino. Fez ele muito bem, porque é fundamental para evitar as câimbras, que são normais numa prova como essa, né? Depois de uma corrida como essa, você sente muitas dores. E o Felipe Jafone vai ultrapassar o Massa. O Massa deu uma erradinha, escapou um pouco o Massa. Agora a curva favorece ao Massa, mas o Felipe Jafone faz a ultrapassagem. É o novo líder da prova, Felipe Jafone. Se beneficiando de um erro do Felipe Massa e assumindo a primeira colocação da prova. Mas o Massa vai vender caro, hein? Já deu uma olhadinha para trás o Massa, ele viu o Thiago Camilo atrás dele. Thiago Camilo que é retardatário. E o Felipe Jafone já consegue abrir um pouquinho em relação ao Felipe Massa. Xandinho Negrão fica encaixotado pelo Thiago Camilo. Agora sim ele faz a ultrapassagem. Veja como o Barrichello vem colado no Lucas de Grassi. Melhor volta da corrida do Barrichello. 41,775. Marcos Gomes tentando a ultrapassagem para cima do Max Wilson. Passou o Max Wilson e foi para 6º. O ritmo do Barrichello e do Lucas, ô Bruno,
Nessa altura é muito melhor do que o dos 3 primeiros colocados. E o Barrichello faz a ultrapassagem, deixa para trás o Lucas de Grassi. É o quinto colocado, é o quarto colocado, perdão, o Rubens Barrichello. Lucas de Grassi é o quinto. Bruno? Sim, Carlos. Em relação, pelo menos, ao tamanho, né, dos carros em que eles disputam provas, nenhum piloto sente tantas diferenças quanto o Felipe Giafone. Afinal de contas, ele é piloto da Fórmula Truck, pilota caminhões e agora está disputando o kart. Perfeito, Carlos Gil. E veja como o de Grassi tenta dar o troco para cima do Barrichello. O Barrichello segue gesticulando muito. É um jogo psicológico, né, entre ele e o Lucas de Grassi, mas a disputa entre os dois é limpa, é linda e o público está gostando com certeza. Eles deixaram para trás o Luiz Tedesco, piloto de rally, que substitui nesse evento o Cristiano da Mata, que lamentavelmente não pôde comparecer, porque numa outra prova de kart disputada na semana passada sofreu uma contusão que o impediu de correr, assim como o Cacá Bueno, que no jogo de futebol dos pilotos sofreu uma fratura na face. Inclusive a participação do Cacá da última prova da Stock em Interlagos está seriamente ameaçada. Felipe Massa se aproxima de forma perigosa do Giafone. Giafone é o líder, Massa é o segundo, Xandinho Negrão em terceiro. Barrichello é o quarto, de Grassi o quinto, Max Wilson o sexto, Marcos Gomes é o sétimo. Pisonia vem na oitava colocação. E agora lento o Marcos Gomes, hein? O que beneficia o Antônio Pisonia, que sobe para a posição dele, e o Alexandre Barros, que estava em nono, vem para o oitavo. O que será que aconteceu, ó? Ele rodou sozinho, ó. Rodou na disputa de posições com o Antônio Pisoni, quase foi atingido pelo Luiz Tedesco. E aí o Ricardo Maurício, exatamente. Um dos que brigam pelo título da Stock Car no próximo fim de semana em Interlagos, ele fazendo uma campanha pela adoção de cães. Aliás, um dos assessores do evento, o Márcio Fonseca, jornalista, é um notório fanático, aficionado por cachorros, o Márcio Fonseca. Continuamos acompanhando a briga que vale a primeira posição da prova. Felipe Giafone lidera com o Massa em segundo. O Xandinho Negrão vem logo atrás em terceiro. Entre o Xandinho e o Barrichello, que aparece na imagem agora, seguido de perto pelo de Grassi, nós temos o Thiago Camilo, que é retardatário. Vamos com informações, Carlos Gil. A respeito dessa questão dos animais, toda a solidariedade aqui em Santa Catarina, as doações, os donativos para as vítimas das enchentes, os animais também foram lembrados. 1 tonelada de ração foi doada também para cachorros e gatos, enfim, que também sofrem com a enchente aqui no estado. Tá ralando a carenagem no chão aí do Tony Canaã, ó. Piloto que esse ano não conseguiu se destacar em momento nenhum no Desafio das Estrelas. Sempre foi piloto de ponta na competição, não deve ter pego um dos melhores karts aí do evento. Na verdade, há um sorteio. O piloto não escolhe o kart com o qual vai correr, há um sorteio. E talvez para o Canaã não tenha caído o equipamento que ele gostaria de guiar, não. Agora eu queria ver essa aproximação do de Grassi e do Rubens Barrichello, que estava na casa. Eles estão 2 segundos atrás. Vamos ver como é que vai ficar agora para esse final de corrida. E o Rubens some do vídeo, hein? O de Grassi aparece na 4ª posição sozinho. O que terá acontecido com o Rubinho nessa altura da prova, Bruno? Fica a pergunta. Ele deu uma erradinha aqui em frente, Rodrigo e Bruno. O Gil aí nos informando. Quase saiu da pista, chegou a colocar 2 rodas na grama e por isso perdeu tempo. Perfeito, Gil. Segue liderando Felipe Giafone. Massa é o segundo e agora o Xandinho Negrão se aproximou do Massa. A última volta do Barrichello foi 45.0. Ele ficou a 5.3 dos líderes e a 2.7 do Lucas, mas não perdeu o terreno. É o 5º colocado. O resultado dá o título ainda do Desafio Internacional das Estrelas ao Rubens Barrichello. Na imagem o Felipe Massa, ele que é o segundo colocado. Vai brigando com o kart. Felipe Giafone é o primeiro. Escorregando tudo que tem direito Felipe Massa. Xandinho Negrão muito próximo do Massa também. Restando pouco mais de 7 minutos e meio para o final. Veja como o Xandinho se aproxima do Felipe Massa. De Grassi é o 4º colocado, Rubens Barrichello é o 5º. Já eles vêm para completar mais uma volta no kartódromo dos ingleses. E depois do Desafio Internacional das Estrelas de Kart, você vai ficar com o Tá Na Área aqui no Sport TV, trazendo tudo sobre essa rodada decisiva do Brasileirão. A penúltima, hein? Vale a pena você ficar ligado aqui no canal Campeão. E o Schumacher continua na beira da pista só vendo o que o pessoal tá fazendo, né? O Felipe Giafone, o Massa e o Xandinho. Tá ali ele e o Luca Badoer. Ninguém sai do lugar, né?
E quem seria louco de deixar de ver uma corrida como essa, né, Bruno? Sem dúvida, Rodrigo. E o Pisoni, Antônio Pisoni, já aparece em sexto. Max Wilson é o sétimo. Marcos Gomes o oitavo. E o Barros cai para 14º depois de uma primeira parte de corrida realmente muito boa. E o Jeff Gordon, que lamentavelmente fez mais uma vez papel de coadjuvante, mas sem dúvida deve ter gostado de participar do evento como convidado, um dos convidados especiais do Felipe Massa. Você acha que não vai querer voltar de novo em 2009? Deve ter presença garantida já. Continuamos acompanhando a briga pelo primeiro lugar. Os três juntos, Giafone, Massa e Negrão. Vai resistindo bravamente o Felipe Giafone. Massa, que chegou a liderar, também é o segundo. Na verdade, os três primeiros já lideraram, né? Aqui há trocas realmente intensas de posição. Ele já vem se mantendo nessas posições há um bom tempo. Dos três, o Xandinho foi o que menos liderou, talvez uma volta no máximo, né? E o Lucas tenta inutilmente, nesse momento, aproximar. A distância não aumenta, não diminui, está em 2,5. E o piloto do kart número 18 provavelmente vai perder o título do desafio para o Rubens Barrichello. Tá aí o Zonta e o Burt, dois pilotos da Stock Car. E, repito, terá a decisão do campeonato no próximo final de semana em Interlagos, entre Marcos Gomes e Ricardo Maurício, que estavam também participando do desafio. O Ricardo Maurício já abandonou. O Marcos Gomes segue na prova, é o 8º colocado. O Burt, nesse momento, vem em 20º, mas bem atrasado. E o Zonta em 18º. Dois pilotos retardatários. Zonta no kart de número 42. Olha o Felipe Massa colocando por dentro. Faz a ultrapassagem. Assume a liderança da prova, Felipe Massa. Ultrapassa o Felipe Giafone. Felipe Giafone tenta colocar por fora. Recolheu. Burt fora da pista. Bateu. Felipe Massa é o novo líder. Felipe Giafone segue quicando com seu kart na pista. À frente deles, Roberto Pupo Moreno, que também é retardatário. E vem na 14ª posição. Na imagem fechadinha para você no Sport TV, a liderança de Felipe Massa. Felipe Giafone é o segundo, Xandinho Negrão segue em terceiro. Mais uma volta completada em Florianópolis. Emocionante a briga pelo primeiro lugar. Ele já tá na área aqui no Sport TV, trazendo tudo da rodada do Brasileirão. Vai carburando o seu kart o Felipe Massa. E aí o momento ele foi desviar, na verdade, hein, Rodrigo? De uma rodada dada pelo Mário Moraes. E o Moreno também quase pegou alguém ali pelo caminho. Felipe Massa é o primeiro, Giafone é o segundo, Xandinho Negrão é o terceiro. Lucas de Graça é o quarto, com Barrichello em quinto. Todo o trabalho de pilotagem de Felipe Massa aqui no Sport TV. Vem Felipe Giafone babando atrás do Felipe Massa. A disputa entre os dois é sensacional, restando um pouco mais de 3 minutos e 40 para o final. O grande anfitrião do evento vai liderando, Felipe Massa. Ele também quer fazer a sua festa, né, Bruno? Sem dúvida, Rodrigo. Mas o Felipe Giafone quer estragar essa festa do Felipe Massa. Vem realmente com muito apetite para ganhar essa primeira colocação. Os três primeiros vêm muito próximos. Xandinho Negrão vai só observando, aguardando, quem sabe, um erro dos dois. O interessante é que, por enquanto, quem vão levando as vitórias nas duas provas são os dois dos três pilotos brasileiros que correram toda a temporada da Fórmula 1 em 2008. O Barrichello na primeira e o Felipe Massa, por enquanto, não está nada decidido. Corrida é aquele velho ditado, só se define na quadricular. Então a gente vai esperar mais uma vez para poder repetir essa frase, até porque o Nelson Ângelo Piquet, que é o terceiro representante, não esteve no cartódromo dos ingleses, está participando de um evento da Renault no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, nesse domingo. Veja como nesse trecho o kart realmente bate com muita violência no asfalto. E o de Graça vem pra briga, hein? Ele passou o Thiago Camilo e vai tentar se aproximar dos três. Vai ficar ainda mais emocionante esse final de prova. Massa é o primeiro, Giafone o segundo, Xandinho Negrão o terceiro, de Graça se aproximando perigosamente ao quarto. Já abre boa vantagem, eu diria até enorme vantagem para o Barrichello, que é o quinto. Faltando 5 voltas pro final, Bruno. 5 voltas pro final, Massa lidera. Giafone tentando fazer um traçado um pouco diferente do Massa, tentando ameaçar a liderança do Felipe Massa.
Massa, Jafone, Negrão, eles vão ter tráfego já já. Não dá refresco o Felipe Jafone. Tem 2 karts à frente deles, o primeiro é o Mário Moraes, número 2. Vamos ver como negocia essa ultrapassagem o Felipe Massa, ou melhor, essas ultrapassagens. Olha o Xandinho Negrão querendo tirar de lado. Massa já vai dando uma olhadinha para trás, ele sabe que a situação dele é muito complicada. Felipe Jafone vem colado no Felipe Massa. Xandinho Negrão vai empurrando, teve que até dar uma freada o Xandinho Negrão. Eu acho que o Xandinho, inclusive, tocou a traseira do Felipe Jafone. Tive essa mesma impressão, Rodrigo. O que beneficiou muito o Lucas de Graça agora. E agora os 4 primeiros vêm juntinho. O Felipe Massa abriu um pouquinho em relação ao Jafone, justamente por causa desse toque que o Jafone recebeu do Xandinho Negrão. Massa vai passar e completar mais uma volta. Restando apenas 4 agora. Xandinho Negrão é ameaçado pelo Lucas de Graça. Apenas corrigindo a informação, restando 3 voltas. 3 voltas para o final. E agora eles respiram um pouco. Vão deixando para trás os retardatários. Tem mais gente à frente do Massa. Veja como o de Graça colou no Xandinho Negrão. Vai tentar o ataque. Passando mais uma vez na reta Felipe Massa. 2 voltas para o final. Massa, Jafone, Negrão, de Graça, os 4 primeiros. E se o de Graça conseguir 2 ultrapassagens e passar de 4º para 2º, o título do desafio é dele. Vem Felipe Massa, trazendo com ele o Felipe Jafone. Deu uma escapadinha ali atrás o Thiago Camilo, ele que é retardatário. Mário Moraes na frente do Felipe Massa. Mário Moraes e Vitor Meira, no kart número 27. Vem para a última volta, Bruno. Vem para abrir a última volta da corrida o Felipe Massa. Passa na reta. Bandeira azul agitada para o Mário Moraes. É a última volta da corrida. De Graça fazendo a ultrapassagem. De Graça é o terceiro, espalhando o Xandinho Negrão. E o Thiago Camilo tentando também alguma coisa ainda no final da corrida. É o terceiro, Lucas de Graça. Por enquanto ainda dá Rubens Barrichello como campeão. Felipe Massa vem para a vitória. Felipe Jafone colado no Felipe Massa. Ainda tem gente na frente do Felipe Massa. Será que o Jafone ainda vai tentar uma manobra? Restando poucos metros para o Felipe Massa. Ele vem para a vitória. Felipe Massa apontou na reta. Felipe Massa vence o desafio. E dá um show na chegada. Felipe Jafone é o segundo. Lucas de Graça com mais uma bela corrida é o terceiro. Vibração do Felipe Massa, o grande vencedor da segunda corrida do Desafio Internacional de Kart. E o título vai ser do Rubens Barrichello. Aí o sorriso do Schumacher, um sorriso meio amarelo. Pois é, sorriso amarelo e talvez até saiba por quê, né? Porque ele foi apenas um coadjuvante de luxo numa festa onde os brasileiros deram um show de pilotagem. E tá aí o grande campeão do Desafio Internacional das Estrelas de Kart, Rubens Barrichello, com 36 pontos. Lucas de Graça foi o vice-campeão com um total, deixa eu checar aqui certinho, o total de pontos do Lucas de Graça, já que ele foi o terceiro colocado nessa prova. 35. 35, perdeu por 1 ponto, Bruno. O Lucas perdeu por 1 ponto o título do desafio e o Felipe Massa termina com a terceira posição com um total de 31 pontos. Resultado final dessa segunda prova, vitória de Felipe Massa, com Felipe Jafone em segundo, Lucas de Graça em terceiro, Xandinho Negrão é o quarto. Quinto lugar para o Rubens Barrichello, sexto Max Wilson. Pisonia completando em sétimo, foi ultrapassado no finalzinho pelo Max Wilson. E aí toda a festa do Felipe Massa completando os 8 primeiros, João Paulo Oliveira. Em nono, Tarso Marques, em décimo, Popó Bueno. E a festa do Felipe Massa. E aí o grande campeão, como você bem falou, Rodrigo, por 1 pontinho, deu Rubens Barrichello em 2008. 36 pontos, o grande campeão do Desafio Internacional das Estrelas de Kart. Muita gente cercando o Schumacher. Barrichello, de Graça, Massa, Jafone, Xandinho Negrão, Thiago Camilo, Max Wilson, Schumacher, Alan Kodair e João Paulo Oliveira. Vamos à pista com o repórter Carlos Gil.
Ouvir aqui o Rubinho. Rubinho, parabéns pela conquista, uma conquista emocionante. Você é o campeão do desafio com 1 ponto na frente do Lucas de Graça, pareceu até a final da Fórmula 1. Mas eu sei que eu tenho que manter a calma e tal, mas ele me botou pra fora, sabe? Essas coisas, ganhou, tal, vão subir, vitória, mas é um evento comemorativo, não de dar pancada. O Schumacher, então, parecia que tava em tempo de guerra, me botando pra fora. Esqueceu que ele tá no Brasil, não pode ficar ruim, mas... É que a gente sai meio na emoção falando, mas é um evento tão bonito e com Florianópolis com os problemas, você menos quer ficar batendo essas coisas, né? Porque quase fui no pneu, a hora que o de Graça me bateu, fui no pneu, mas... É isso que vocês conversaram agora no fim? Exatamente, porque não vale. Essa é uma luta que tem que ser uma coisa boa. E eu acho que o piloto tem que lutar por tudo que ele tem de garra e tudo, mas não, tem que ser uma coisa na paz, entendeu? Dá um toquinho ali, tira um pouquinho da pista, mas não dá essa pancada que eu saí. Quase peguei os mecânicos aqui no meio da pista. Mas já acalmei. De novo, pra você, Dudu, Fefe, valeu. Lucas, como é que foi esse choque, esse encontrão? O Rubinho parece que ficou um pouco chateado. Certo. Na verdade, isso faz parte de corrida. O Michael me passou ali também encostando. Eu tava aqui atrás do Rubinho tentando chegar no pessoal da frente. Acabou me encostando, faz parte de corrida. Ele ficou muito bravo. Acho que eu não devia ter ficado tão bravo assim. Ele ganhou o evento, isso foi importante. Eu mais um carro eu conseguiria, mas foi perto, mas valeu ter vindo aqui. Parabéns também, Lucas. Obrigado. Bruno. Obrigado, Carlos Gil. Ânimos mais serenados agora, né? O Rubinho saiu meio de cabeça quente, né, Rodrigo? Os ânimos serenados, e aí está a explicação do porquê o Barrichello ter perdido o contato com o Lucas. Os dois se encontraram durante a prova, né? Mas na verdade, como o Felipe Massa já tinha destacado na sexta-feira, ninguém vem aí para perder. Óbvio que tem pilotos que se excedem um pouco na disputa, mas é um evento fantástico, tem esse caráter todo de ajudar o estado de Santa Catarina, de levantar o moral. Volto a repetir, é um evento para levantar o moral do povo catarinense que está arrasado por uma tragédia que tem proporções maiores do que as da enchente do sul do país em 83, que foi a que originou inclusive a primeira virada de jogo dos catarinenses. Eles recuperaram a autoestima e vão saber dar a volta por cima outra vez com a ajuda da população brasileira, com a ajuda da gente aqui do Sport TV, com a ajuda de todo mundo que está aí ligado do outro lado da telinha. Ajudem o povo de Santa Catarina a sair dessa, por favor, porque eles estão precisando realmente. E esse evento ajudou muito também e trouxe um pouco de brilho, um pouco de sorriso, um pouco de alegria para todo mundo. É isso aí. Bruno e Rodrigo? Pois não, Carlos Gil? Só ouvi uma palavrinha do Felipe Massa, organizador do evento. Bom, no fim das contas o Rubinho foi campeão, você conseguiu ganhar uma bateria, mas o mais importante de tudo isso, né, Felipe, a gente falava agora no final da transmissão, foi ter dado tudo certo em relação à solidariedade, ter transformado esse evento numa festa, num reencontro, mas principalmente numa demonstração tão bonita de solidariedade, né? Sem dúvida, a corrida foi um espetáculo, o evento foi maravilhoso, o que a gente conseguiu proporcionar aqui, o espetáculo, a ação, a solidariedade, eu acho que não tem preço. A gente conseguiu fazer o melhor possível para Santa Catarina, para Florianópolis, que é um lugar maravilhoso, e eu até perguntei, as praias, tá tudo em ordem para as pessoas virem curtir Florianópolis, porque é uma cidade sensacional. Eu acho que o que a gente fez aqui hoje foi unir a torcida maravilhosa, cheia, torcendo bastante, um espetáculo incrível dentro da pista, onde você não vê em categoria nenhuma, os melhores pilotos do mundo, e uma causa que é um momento triste para Santa Catarina, mas que a gente conseguiu fazer muita coisa para essas pessoas que perderam muito, e eu estou muito feliz pela corrida, que foi uma corrida espetacular, sensacional, mas também por acabar um evento desse porte, desse nível aqui no Brasil, que é importante que a gente mostre o que a gente é capaz de fazer. Para 2009 tá tudo em pé, né? 2009 tá tudo em pé, vamos primeiro agora se concentrar no campeonato, que não vai ser fácil como não foi esse ano, e depois se concentrar também no desafio para o final do ano. Obrigado, Felipe, parabéns. Bruno, Rodrigo. Obrigado, Carlos Gil. E nós vimos ali no detalhe do macacão do Felipe Massa uma fita preta justamente em sinal de luto às vítimas da enchente. E a descontração do alemão fazendo careta, fazendo graça, né? O Schumacher é um show à parte. É um show à parte. E olha, no ano que vem vai estar completando 40 anos, hein? Vai ser um senhor respeitável. O Michael Schumacher, que já foi um grande piloto de kart, foi 7 vezes campeão mundial. O currículo do Schumacher dispensa comentários, mas olha, ele tomou uma aula de muita gente aí nesse final de semana. Para mim, levou uma aula do Barrichello, levou uma aula do Lucas, levou aula do Felipe, levou aula de muita gente.
E muito piloto me surpreendeu aí, olha, eu te confesso que eu me surpreendi com o andamento do Alexandre Barros na prova, foi muito bem. Também o resultado do Thiago Camilo na primeira prova, para um piloto de 1,88 m andar tão bem num kart é coisa difícil de acontecer. E os baixinhos acabaram levando vantagem. O Felipe Massa com seu 1,66, 1,67 ganhou aí a segunda prova. Tamanho nem sempre é documento, ainda mais no automobilismo, Bruno. Sem dúvida, Rodrigo. Continuamos acompanhando alguns dos melhores momentos dessa prova. Momento da liderança do Felipe Massa. E aí todo o trabalho de pilotagem do Massa, do Giafone, que também fez uma belíssima prova. Muito bem o Felipe Giafone, foi um adversário duríssimo para o Felipe Massa. E muito bem destacado pelo Carlos Gil durante a transmissão, que o Giafone hoje pilota um caminhão com motor de 1.200 HP de potência, quer dizer, é um brutamontes que anda a mais de 200 por hora. E o Giafone tem uma tocada, uma finesse inacreditáveis. Ele senta bem em qualquer tipo de carro, kart, monoposto, stock car, truck. Essa chegada do Massa foi um espetáculo, né? Toda a vibração de Felipe Massa, realmente um show à parte. E aí o momento mais aguardado pela galera. Olha, virou Monza, né? Esse pódio virou Monza. Tá todo mundo ali querendo tirar uma casquinha dos seus ídolos. É bacana ver 5 pilotos brasileiros de grandíssimo nível no pódio. Felipe Giafone, da esquerda para a direita, Felipe Giafone, Lucas de Grassi, Xandinho Negrão, o Rubens Barrichello com seu macacão branco, e aqui o Felipe Massa, e do lado do Massa o Chicão, conhecido locutor das corridas da Stock Car, que também está lá em Florianópolis no Desafio Internacional das Estrelas, uma grande figura o Chicão. No pódio, os 5 primeiros, Barrichello em quinto, quarto lugar para o Xandinho Negrão, em terceiro Lucas de Grassi, em segundo Felipe Giafone e em primeiro lugar o Felipe Massa. Vamos para a premiação da prova. O grande campeão de 2008 é o Rubens Barrichello, ele que venceu a primeira corrida e chegou em quinto na segunda. Lucas de Grassi ficou com o vice-campeonato. Melhorando em relação ao ano passado, o Lucas de Grassi tinha sido o terceiro. O campeão em 2007 foi o Schumacher com o Burt vice. E o de Grassi foi terceiro, o Barrichello foi o quarto na ocasião. O Massa foi apenas o quinto colocado. Em 2006, o Massa foi o campeão do desafio. Muita festa, os pilotos aguardando a premiação. Já tem o Tá Na Área aqui no Sport TV, fazendo todo o aquecimento para a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubinho recebendo o seu troféu, agora segurou com firmeza, né? Não deixou escapar. Quinto lugar para ele e o título do Desafio Internacional das Estrelas de Kart. Devidamente dedicado aos filhos dele, ao Fernando e ao Eduardo. E ao som de Rubinho, hein? Que festa, hein? Vamos agora para a premiação do quarto colocado, Xandinho Negrão, ele que largou em primeiro nessa segunda corrida. Filho do bicampeão da GT3 Brasil, do Xandinho Negrão, né? Que ainda hoje terá a última etapa do campeonato em Interlagos. Vem para receber agora o troféu de terceiro lugar, Lucas de Grassi, vice-campeão do Desafio Internacional das Estrelas de Kart, erguendo o troféu Lucas de Grassi. Na sequência teremos a premiação do Felipe Giafone. Aí a entrega do troféu de Felipe Giafone, segundo lugar dessa prova. E agora o grande momento, premiação do Felipe Massa, o grande vencedor dessa segunda prova. Lembrando que o campeão deste ano é Rubens Barrichello. E aí, agora sim, a festa do Felipe Massa, recebendo o troféu, erguendo o troféu. Com esta belíssima imagem, nós vamos encerrando a nossa transmissão, agradecendo a presença do Carlos Gil, também ao Rodrigo Matara, toda a equipe. E a você que esteve com a gente, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência. Um forte abraço e até o próximo encontro. Na sequência, Tá Na Área. Continue ligado aqui no Sport TV, o canal campeão.